Olá pessoal, sou a professora Jane Passos, estamos aqui para a nossa segunda videoaula da disciplina Psicologia da Educação. Nessa segunda videoaula, nós ficamos de ver 3 unidades do nosso livro didático, sobre o behaviorismo, sobre a teoria da Gestalt e sobre a aprendizagem centrada no estudante de Carl Rogers. Bem, para a gente falar da psicologia, a gente precisa compreender que também tem várias vertentes e vários olhares em relação à psicologia. A nossa disciplina especificamente, ela é sobre a psicologia da educação, que ela é dada mais nos cursos de licenciatura e tem uma visão mais ampla de toda a psicologia, desde o seu contexto até as principais teorias e de como que elas têm implicações na educação. Mas, por exemplo, tem cursos como, por exemplo, o curso de pedagogia, e algumas outras licenciaturas, que eles veem mais de um tipo de psicologia, como por exemplo, tem a disciplina Psicologia da Aprendizagem, tem a disciplina Psicologia do Desenvolvimento. Por que eu estou dizendo isso? É que como a gente tem várias teorias diferentes sobre a questão psicológica, e é que isso que a gente vai começar a ver aqui também nessa segunda videoaula, temos que compreender que para falar da psicologia da aprendizagem, a gente vai estar mais falando sobre como que nosso aluno adquire o conhecimento dentro de cada uma das teorias. Então, eu achei importante eu estar iniciando fazendo essa abertura, que de vez em quando eu vou falar da psicologia da educação e às vezes eu vou ressaltar a psicologia da aprendizagem, como também às vezes eu vou dizer do processo de ensino-aprendizagem, sobre a praxis pedagógica ou sobre o processo de aprendizagem, e aos poucos vocês vão começando a compreender a diferença de um para o outro, tá? Nós falamos na nossa primeira videoaula, que as 3 principais teorias são o comportamentalismo, o inatismo e o interacionismo. Nessas 3 teorias, a gente pode comparar com a psicologia da aprendizagem, dizendo que do comportamentalismo ele está relacionado à base empirista, que o inatismo ele está relacionado à base racionalista e que o interacionismo ele está voltado para a base dialética. O que significa isso? Então, que para os teóricos empiristas, o indivíduo ele vai aprender quando o ambiente vai influenciar no aluno. Na teoria racionalista, já mais voltada para o inatismo, que acredita que o conhecimento é hereditário, então ele vai dizer que nós já nascemos com conhecimento e que o conhecimento sai da gente para o ambiente e não o ambiente que vai nos influenciar. Já a base dialética, ela vai falar sobre, ela é contra o empirista e ela é contra muito mais ainda o racionalismo. Ela vai falar que o sujeito, o professor e o ambiente, o externo e o contexto, eles se interagem em sintonia de feedback de um para o outro, ok? Para falar do primeiro deles, na nossa unidade 4, a gente vai detalhar um pouquinho sobre o behaviorismo. Não tem jeito, como eu falei da nossa primeira videoaula, de tratar de psicologia sem a gente estudar muito, gente. Por isso, eu estou trazendo essa aula de uma forma mais teórica, porque a gente precisa conhecer os termos, o que se fala sobre isso, para poder, então, compreender como que a aprendizagem se dá, que é o nosso foco de compreender a psicologia nos cursos de licenciatura. Então, aqui eu mesmo trazendo um resumo, ainda estou trazendo esse resumo um pouco de forma teórica, mas não por acreditar que as nossas aulas podem ser simplesmente expositivas. Se eu fizer isso apenas como uma aula expositiva, aqui um vídeo gravado, eu estaria nessa teoria aí do behaviorismo, que só o professor ensina e não se preocupa com a aprendizagem. Então, por exemplo, no nosso curso de EAD, aqui no caso da Unimontes, quando a gente vai falar
do nosso regimento, do nosso estatuto, qual dessas teorias que a gente está se posicionando, nós não vamos estar nem no behaviorismo, nem no inatismo, nós vamos estar lá no interacionismo. Aí vocês me perguntam, professora, como que é interacionista se você está aqui nesse momento dando uma aula teórica expositiva? A forma que a AD procurou de tentar proporcionar um interacionismo vão ser nos fóruns de discussões, por isso não basta só postar, tem que discutir, é o espaço que vocês têm para interagir com o professor, com o tutor, com o próprio colega. Vocês têm as atividades individuais, vocês têm as atividades em equipe. Então, para favorecer esse ambiente de correlação, como vocês têm principalmente no final a webinar, que também é um momento, né, síncrono, que não é assíncrono mesmo sendo EAD, de falar diretamente com o seu professor e tirar principalmente as suas dúvidas. A webinar é muito importante para que vocês aprendam junto e não como a teoria behaviorista. A teoria behaviorista, voltando aqui, o nome dela, ela tem uma origem que behavior significa, gente, comportamento. Por que comportamento? Porque a teoria behaviorista, ela vai acreditar que o ponto focal dela para se estudar o indivíduo vai ser da influência do ambiente em relação ao aluno. Tem uma imagem, eu não trouxe aqui para vocês verem, mas eles retratam a teoria behaviorista comportamentalista como se a gente abrisse a cabeça do aluno e o professor só colocasse conhecimento, mas que não tem aquela troca do aluno para tirar as dúvidas, não tem aquela troca para que ele se interaja com o professor, tá bom? Então, o objetivo dele é estudar essas interações entre o indivíduo e o ambiente, entre as ações do indivíduo, a resposta e o ambiente, mas tudo no sentido de acreditar que o comportamento ele tem uma ligação direta do ambiente. Por isso, eles acreditam que é possível conhecer as cadeias comportamentais de estímulo, resposta, ou seja, estímulo do ambiente e resposta do que eu vou mostrar que eu aprendi. Outra coisa que eles acreditam é que é possível conhecer e controlar essas variedades. Se eu conheço o que eu quero ensinar, então eu tenho que fazer um planejamento de aula muito organizado para me poder chegar ao que eu quero para o meu aluno. Só uma pena que é de uma forma repetitiva, decorada, de exercícios. Tá bom? E ele acredita que se ele controlar essas variáveis, ele pode prever e ele pode controlar o comportamento do aluno. Essa abordagem, ela tanto é chamada de ambientalista, como ela é chamada de comportamentalista. E ela vai ter uma crítica ao racionalismo cartesiano, ou seja, ele vai criticar próximo que nós vamos ver, que é a abordagem inatista. Quando a gente fala cartesiana, a gente está falando de coisas segmentadas. Eu compreendo que tanto a behaviorista como a racionalista, ela é comportamentalista, ela é cartesiana porque ela tem as visões isoladas, num sentido só. Nenhuma das duas vai proporcionar o vai e vem desse conhecimento. Mas a abordagem comportamentalista, a principal forma dela acreditar nisso é com o empirismo. O que é o empirismo? É que eles fazem experiências e com essas experiências eles verificam se o comportamento mudou ou não com a observação. Então eles criam lá em 1874, nosso autor, ele vai falar sobre a lei do efeito. Gente, essa lei do efeito é o efeito, o estímulo e resposta e a variável do comportamento. Então, isso fez grande diferença na teoria behaviorista, tá? Bock vai falar que todo comportamento de um organismo vivo, um homem, um pombo, um rato,
desculpa, tende a se repetir se nós recompensarmos. Então eles falam, se eu estimular e o comportamento for bom e eu recompensar, então que eu estou ensinando e incentivando através desse reforço que o aluno aprenda, tá? E ele vai falar a mesma coisa em relação ao castigo, ao reforço negativo, que nós vamos ver pela frente. Os principais representantes da teoria behaviorista é Watson, Ivan Pavlov e Skinner. Temos outros sim, eu coloco aqui mais na frente e vocês vão ver. Mas os 3 principais são esses aqui, tá? Eles iniciam em 1849 a 36 na vida de Watson. O Pavlov vem logo após o Watson. Então, ele já vai um pouquinho adiante do que o Watson fala. E o Skinner, que vem após esses 2, ele também vai ampliando. E ele vai falar do condicionamento operante. Nós vamos ver também. Começando aqui por Watson, ele tem uma frase famosa que ele fala assim: o que nós somos é o que fazemos, e o que fazemos é o ambiente que nos faz fazer. Então ele calcifica, ele implanta um conhecimento em cima da crença que é o ambiente que vai nos influenciar e que vai nos fazer aprender. Gente, qualquer teoria, não importa qual seja ela vai surgir na humanidade dependendo do contexto econômico, social e político. Então, por exemplo, quando foi a principal ação do behaviorismo? Lá na Europa foi na Idade Média, onde os padres, onde o sistema feudal, somente eles tinham o direito de ensinar, tinham acesso ao conhecimento. No Brasil, ele teve muita influência, começando desde o colonialismo, tá? Mas eles ficam muitos anos ainda aqui, porque como a gente estava numa situação econômica de colônia, né, lá de Portugal, nós não mudamos o nosso comportamento social e econômico. Enquanto a Europa já estava iniciando uma revolução e chegando ao iluminismo, vocês vão ver que o iluminismo só vai chegar no Brasil com uma nova teoria que vai ser a Gestalt, que é a nossa próxima unidade. Então, somente quando a mudança do contexto socioeconômico político muda, é que surgem novas teorias para repensar o que a gente acredita. Então, o behaviorismo acredita, como o Watson está dizendo aí, que nós somos o que o ambiente nos diz e de como ele nos influencia, tá? O segundo autor que está lá, ele vai falar sobre o condicionamento clássico, que é o Ivan Pavlov, tá? Pavlov, ele vai fazer experiências e ele vai ganhar um prêmio Nobel de Fisiologia e de Medicina em 1904 por causa das descobertas que ele fez nos processos digestivos de animais. Tem uma experiência famosíssima dele, tá no próximo slide, e nós vamos ver como que ele estimula e como ele atinge o objetivo dele de comportamento de um cachorro através do estímulo ambiental, um estímulo externo. Então, isso foi o que mais tornou Pavlov famoso no campo do behaviorismo. E a teoria dele vai se chamar condicionamento clássico, tá? Então, a experiência dele foi essa aqui. Esse desenho aí foi um discípulo dele, que chama Nikolai, que faz para representar o que ele está dizendo. Então, vamos ler aqui, ó. Inicialmente, ele apresentou para um cão morrendo de fome 2 estímulos: uma campainha e uma luz. Toda vez que ele tocava a campainha ou ele acionava a luz, ele estava querendo uma resposta do cachorro. Vamos ver o que ele fez.
Então o cão não apresentou nenhuma resposta de saliva nem digestiva quando simplesmente tinha uma campainha ou uma luz. E daí, campainha e luz? Não tinha nada a ver com a salivação. Só que quando foi oferecido para ele, toda vez que tocava uma campainha e acendia uma luz e oferecia para esse cachorro um pó de carne, ele ficava já com vontade de comer a carne. E ele passou a pensar, não sei se o termo correto, a demonstrar que bastava acender a luz e a campainha, se ele vai ganhar a carne, ele vai salivar. Gente, ele fez isso várias vezes com cachorros e o que ele descobriu foi a mesma coisa, que depois de um certo tempo desse estímulo externo, tá? Ele só de ver uma campainha ou só de ver uma luz, ele começa a salivar mesmo sem ele estar recebendo mais o pó de carne. Então, tanto a campainha quanto a luz, que não representava nada antes, agora passa a ter um significado de um estímulo que está pretendendo condicioná-lo e provocar uma resposta desejada, que no caso aqui é a salivação. E eles começam, quando a gente for ver aqui a implicação disso na escola, achar que é fazer isso também com o aluno. Tá bom? Vamos ver. Skinner, que vem logo após ele já vai sair do condicionamento clássico, que inicia lá com Pavlov, e ele vai atingir um condicionamento que ele chama de condicionamento operante, tá? Ele é um psicólogo, já que ele chegou mais recentemente, é mais contemporâneo, já inicia em 1904. Ele vai lecionar em diversas universidades importantíssimas. Para o behaviorismo, ele é assim, super representante, porque ele trouxe de todas as teorias anteriores uma nova ideia para que, dentro do que eles acreditavam da influência do meio, eles pudessem controlar essas variáveis e assim eles controlariam o comportamento do aluno. Então, o condicionamento clássico, ele vai antecipar fenômenos do meio, igual o exemplo lá da campainha e da luz. Já o condicionamento operante, ele não vai só antecipar, mas ele vai modificar o meio. Então, ele vai controlar as variáveis e ele vai atingir melhor ainda os seus objetivos. E para isso, ele vai falar do reforço. O reforço vai ser um fator que aumenta a possibilidade de uma resposta ocorrer em determinada situação. O Watson, a partir dos estudos dele, que ele vai falar da lei do efeito, Skinner vai desenvolver então sua teoria sobre o condicionamento operante. Segundo Skinner, o homem é controlado pelo ambiente, sim, sendo esse ambiente construído em parte pelo próprio homem. Então, se o homem consegue mexer no estímulo e no ambiente, então o homem não se deu conta ainda do que ele pode fazer por si mesmo. Porque se ele controlar o ambiente, ele vai controlar a sua própria aprendizagem e a sua própria visão sobre o mundo. Então, segundo o autor Bock, já em 2000, estudando a teoria, ele vai dizer que o comportamento operante, ele abarca um amplo conjunto da atividade humana. A gente vai citando Kelly, vai lhe afirmar também que o comportamento operante, ele vai incluir todos os movimentos de um organismo, do qual se possa dizer que em algum momento tem efeitos sobre ou fazem algo ao mundo em redor. Então, o comportamento operante, ele vai operar no mundo, por assim dizer, tanto de forma direta, que é o condicionamento clássico lá, como de forma indireta também. Então, segundo os estudos de Skinner, ele vai dizer que o que possibilita a aprendizagem dos comportamentos é a ação do organismo sobre o meio e o efeito dela resultante. A aprendizagem está na relação entre uma ação e seu efeito ou consequência.
Então, Skinner vai nos dizer que o homem é produto do meio em que vive e que o homem faz e resulta de condições que podem ser discriminadas e, uma vez compreendidas, pode-se até antecipar, determinar e alterar as ações humanas. Quando as consequências de um comportamento são desejáveis, ele tende a aumentar de frequência e tende a repetir quando já está formando um ato. Vou dar um exemplo. Se quando eu estou criança, minha mãe, né, comigo, Jane, toda vez que eu levantar, ela não me deixava ir direto para tomar café. Ela falava: levante, vá ao banheiro, escove os dentes, penteie o cabelo, arruma a sua cama, depois você vai tomar o café. Então tinha uma rotina. Agora, eu poderia fazer isso sem minha mãe repetir todo dia? Segundo o behaviorismo, não. Para o behaviorismo, vai ser o hábito de todo dia ser estimulado para minha mãe e fazer isso tantas repetidas vezes que vai chegar um momento que, mesmo sem a presença da mãe, eu criei o hábito de levantar, ir ao banheiro, escovar os dentes, pentear o cabelo, de arrumar a cama. É isso que o behaviorismo vai chamar que o comportamento passa a se formar um hábito. E que isso só aconteceu por causa do reforço, no caso aí da minha mãe comigo. Então, o que é reforço? Reforço para o behaviorismo é um conceito fundamental na teoria de Skinner. Um reforço é qualquer coisa que fortaleça a resposta. E segundo Bock, é toda consequência que, seguindo uma resposta, que é o comportamento, aumenta a probabilidade dessa resposta, o comportamento, continuar ocorrendo no futuro, como o exemplo que eu dei do hábito. E aí ele vai nos dizer que tem dois tipos de comportamento, de reforço. Ele vai dizer que existe o reforço positivo e que existe o reforço negativo. O que é o reforço positivo para ele, gente? Isso é muito importante para a teoria behaviorista. Ele vai referir a todo estímulo que vai seguir uma resposta. E se aumentar a força disso, vai aumentar a possibilidade de eu criar, por exemplo, de repetir isso como um hábito. Então, é aquele que, quando apresentado, atua para fortalecer o comportamento que o precede. Pode ser, por exemplo, um elogio, tá? Então, por exemplo, se eu fui lá, escovei meu dente, levantei, fiz tudo o que minha mãe falou, e ela falou assim: muito bem, Jane. Esse elogio, eles chamam de reforço positivo. Uma nota também, um reforço positivo, uma boa nota, um sentimento de realização, de satisfação. Então, sempre vai oferecer alguma coisa a nível do organismo, ou psicológico, ou de alívio, ou de sentimento. Então, ele vai dizer que o reforço positivo, ele tende a criar o hábito de uma forma mais redundante. Mais vezes eu vou querer fazer isso porque eu vou estar recebendo reforços positivos. E ele fala do reforço negativo, que é um estímulo que, quando é removido, após um determinado comportamento, ele vai aumentar a frequência desse comportamento se repetir. É aquele que evita uma consequência indesejada. Refere-se ao estímulo aversivo, algo ruim, de que, quando retirado, aumenta a chance do comportamento ocorrer no futuro. Vou dar um exemplo. Uma criança está no supermercado com a mãe e começa a fazer birra: eu quero esse chocolate, eu quero, tá? E isso é diferente de, cuidado, que reforço negativo é diferente de punição, tá? A punição para Skinner, ele é um estímulo totalmente aversivo. Ele não fala da punição, ele vai falar do reforço negativo. Então, se eu faço de uma forma em relação à birra, que não seja um reforço positivo e que seja um reforço negativo, eu não vou conseguir o comportamento que eu quero daquele menino. Ele vai repetir a birra quantas vezes for. Pior, se acontecer a punição dele apanhar na frente de alguém, ainda pior para eles, porque pode criar até um trauma e não chegar ao objetivo que se queria, que ele não fizesse birra e escutasse a sua mãe em relação a comprar ou não o chocolate. E outra coisa que ele vai nos dizer,
que esses reforços, eles vão ter um cunho ou primário ou secundário. Quando ele é primário, tem mais a ver com a questão de sobrevivência, que é de água, de comida, de afeto. Então, esses reforços que influenciam no nosso organismo, principalmente, ele chama de reforço primário. Já o reforço secundário, ele vai depender que exista o primário, tá? Mas vai ter que ter junto do primário, sucessivamente, emparelhado com ele, outro reforço, que é o reforço secundário. Então, o estímulo que antes era neutro, sem importância nenhuma, tipo a luz e a campainha lá para o cachorro, ele vai adquirir uma propriedade reforçadora por ter sido associado a estímulos de natureza biológica. No caso do cachorro, foi a carne. Como, por exemplo, também, né, do ser humano, o elogio, o sorriso, o dinheiro. Então, se eu trago algum reforço para acompanhar o reforço primário, então, se eu, por exemplo, não dei a birra, né, porque eu tive um elogio, que bom, meu filho, não teve a birra. Então, eu vou juntar um reforço primário com o elogio, e aí eu vou ter o que eles chamam de reforço secundário. É como se fosse um reforço mais complexo do que o anterior, tá bom? E aí nós chegamos aqui então, quais são as principais implicações dessa teoria comportamentalista, behaviorista na educação, ou seja, na escola. Moreira Coutinho vai nos dizer que tem alguns pressupostos da teoria comportamentalista para a educação. Uma delas, ela vai dizer que o principal responsável pela aprendizagem e o desenvolvimento humano é o quê? O ambiente. Então, sempre que o principal for o ambiente, está falando da teoria behaviorista. Então, para o aluno aprender, eu tenho que levar estímulos e reforço. O comportamento do homem não pode ser medido. Então, eles são aqueles que, pela primeira vez, eles acham que se o professor ensinar e eu fizer prova, está avaliando e vai estar medindo, mas ele não vai olhar nenhuma questão psicológica, mental, de sentimento. É simplesmente o que o professor ensinou, então você tem que saber, já que o professor ensinou. Ele não vai considerar nenhuma outra variável. Então, além dele achar que pode ser medido, então ele vai utilizar com avaliações comportamentais. Por exemplo, prova propriamente dita, que não seja para um diagnóstico, que não seja para poder melhorar, mas apenas medir o aluno, ela tem uma característica comportamentalista. Outra coisa que ele vai dizer é que a aprendizagem ela vai originar da relação estímulo-resposta e das consequências das ações praticadas. Então, vai ter como objetivo a aquisição de novos comportamentos ou modificação dos já existentes, tá? E vai nos dizer também que o ensino resulta do arranjo e planejamento dos reforços pelos quais o aluno vai adquirir ou modificar um comportamento. Assim, tão importantes o elogio, os prêmios, as notas que se associam a outros reforçadores como diploma, sucesso na vida profissional, prestígio, ascensão social, entre outros. Parece que é alguma coisa muito legal, mas isso é muito perigoso. Porque o behaviorismo, quando ele fala assim, o professor, eu não entendi, o professor vai lá e repete do mesmo jeito. Birra, é isso, isso e isso. Professor, ainda não entendi. Ele vem falar do mesmo jeito. Birra, é isso, isso e isso. Porque ele acha que é com a repetição, é com o mesmo reforço sucessivo várias vezes é que vai fazer a diferença. E é aí que as próximas teorias vão contrapor a isso que o behaviorismo vem dizer. Então, isso aqui ele vai nos apontar a teoria e a eficiência do reforço positivo, né? Ele vai ser contrário à punição e repressão, ele vai sugerir o uso de recompensas, cuidados. Antigamente, por exemplo, o aluno que fez toda a tarefa, a professora vinha lá com um carimbinho, parabéns, você é excelente, você é o maior. E vários alunos não recebiam esse carimbo. O que acontecia com esses alunos? Comecem a pensar. Os conteúdos programáticos dentro da teoria comportamentalista e behaviorista, ela é muito organizada.
Quando a gente compara o behaviorismo à escola tradicional, à escola tecnicista, que são as tendências pedagógicas que vão responder a cada teoria, a gente vai dizer que tanto o behaviorismo ele vai influenciar na escola tradicional e ele vai influenciar na escola tecnicista, porque as duas, elas são muito organizadas, elas têm técnicas, na tecnicista mesmo vai vir slides, vai vir data show, mas ainda com um comportamento behaviorista que só muda a metodologia, mas não muda a forma de pensar como que o aluno vai aprender. Então, eles são muito organizados, eles determinam os objetivos, eles procuram ver qual que é a variável, o que ele quer saber, e eles dão aulas expositivas, gente, maravilhosas, mas nem sempre vai assegurar a aprendizagem. Então, o conteúdo deles muito organizados. Mas agora você imagina um professor que acredita no behaviorismo, se ele pegar um livro didático, o livro didático é super organizado, mas ele só consegue primeira unidade, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Se tiver acontecendo alguma coisa na escola, um evento que vai ser discutido lá na unidade 11, ele tende a não trazer a unidade 11 para cá, porque para ele não está na hora ainda, que o planejamento dele tem que ser seguido à risca. E o interacionismo vai contra isso. Vamos ver mais. Então, qual que é o papel do professor na crença behaviorista? Ele vai ser considerado, gente, o mais importante do processo. Então, quando você está numa sala behaviorista, antigamente eu vi muito na minha infância, hoje a gente já não vê tanto, porque a gente vê dentro de escolas vários tipos de teorias. Se você entra numa sala, você identifica a característica desse professor behaviorista, você encontra a característica de um professor inatista, você encontra a característica de um professor interacionista. Mas a behaviorista, uma característica que tem em relação ao planejamento da escola, eu não sei se vocês chegaram a conhecer, é que antes, debaixo do quadro verde, tinha um tablado, então era mais alto. Tinha gente que defendia e falava assim, mas esse tablado é para que o professor consiga ver todos os alunos lá no fundo. Mas não é, gente. Não sejam ingênuos. Essa característica na construção da sala de aula behaviorista é para dizer para o aluno que o professor está acima dele. Quem é o aluno de subir lá sem autorização do professor? Então, o papel do professor é muito valorizado no behaviorismo, mas somente ele. Só ele é responsável para que eu aprenda. Tá? Então, ele é considerado um planejador, ele verifica a situação de aprendizagem, mas ele vai colocar tudo na mão do professor. Todos os passos estão inteiramente. Então, se fracassar, a culpa é de quem? Professor. E é por aí. Comecem a refletir. O processo de avaliação na escola behaviorista, como eu disse, ele vai vir muito com provas objetivas, questões assim, sem fazer o aluno repensar, sem fazer o aluno refletir, tá? Eles podem fazer como pré-testagem? Pode, mas apenas para medir o aluno e não para partir do que ele entendeu ou não entendeu. Porque só vai partir do que o professor proporcionou a ele, tá? Então, o objetivo da prova behaviorista é só medir o comportamento final. Você passou, você não passou. E nós vamos passar aqui para a nossa próxima teoria, que está na unidade 5, que é a teoria da Gestalt. A teoria da Gestalt, gente, ela é interessante, Já vou dizer de cara para vocês um ponto positivo e um ponto negativo dela. Um dos pontos mais positivos é que, como ela vem lá na questão econômica e política dos países, deles buscar a sua liberdade,
Então eles vão dizer assim: ei, não é só a igreja e o rei e a corte que pode aprender, não. Eu sou importante, não é só o professor que é importante, não. Então, na busca dessa libertação, liberté, fraternité, qualité, né, que é a resposta lá dos franceses, eles vão valorizar o homem. Qual que é o ponto principal negativo? É que, igual o behaviorismo só valorizou o professor, a teoria da Gestalt vai valorizar somente o aluno. Ele vai tirar totalmente a importância da influência do professor na sala de aula. Então ela vai fazer isso por quê? Porque ela vai acreditar numa teoria que se chama inatista maturacionista. É lá do racionalismo, tá? O que significa isso? Ele vai falar que o conhecimento não vem do ambiente, igual o behaviorismo fala. Ele vai falar que nós já nascemos hereditariamente, na minha genética, eu já vim com todo o conhecimento que meus pais, que o mundo teve, tá? Que eu só vou precisar de momentos para que esse conhecimento se aflore e que eu apresente o que eu sei. E aí vem muito aquele que filho de peixe, peixinho é, porque eu só sei o que eu herdei hereditariamente do meu pai. Então, se meu pai sabia fazer isso, eu já vou nascer com predisposição para já saber isso, porque eu já recebi isso hereditariamente, tá? Então, isso se chama inatismo. Eu já nasço sabendo tudo. E à medida que eu vou amadurecendo como maturacionista, esse conhecimento vai se colocando e vai se expressando. Então, para essa teoria da Gestalt, as estruturas racionais são pré-formadas no indivíduo e vão se atualizando por processos maturacionais progressivos e sequenciais mediante a organização e reorganização do campo perceptivo. Gente, perceptivo. Toda vez que vocês falarem do estudo da percepção, isso é uma teoria gestaltista, inatismo. A percepção para eles é o que vai fazer diferença do que eles acreditam. Então, em vez de simplesmente o professor dar aula e passar isso para mim, eu acredito que essa aula expositiva, lá com os reforços, né? Que eles falam lá das experiências, ele vai falar, não, já que eu nasço com o conhecimento, que ele é hereditário, então eu só vou desenvolver com fatores internos e não fatores externos, como que venha do ambiente. Então essa abordagem ela é considerada pertencente ao eixo epistemológico do racionalismo, que fala lá desde os filósofos, lá de Platão, que eu já vou nascer e com a herança herdada dos meus pais e vão aparecendo de acordo com que eu vou crescendo e amadurecendo como indivíduo, tá? Os principais defensores dessa teoria, Jason, Simon e Binet, mas além deles, que eles foram os primeiros, né, como você vê aí ó, a data deles, ó, até 61 e até 1911, tá? Esses aqui, ó, eles já vão além disso, ó, pra vocês verem quem são eles. Marx, né? E Marx vai até 43, então já tá acima daqueles três. Nós vamos ter Kohler, tá? Que vai até 67. Nós vamos ter Kafka, que vai até 41. E nós vamos ter Living, que vai até 1947. Então, esses quatro aí é que realmente vão produzir muito material sobre o inatismo. Então, o primeiro deles, que é Marx e também o Kohler, eles vão iniciar seus estudos falando da percepção que eu acabei de dizer. Então, eles vão observar como que o ser humano expressa a sua percepção através de movimentos e eles vão então criar uma teoria a partir dessa percepção que vai chamar de teoria psicológica. Então, o gestaltista ele quer compreender os processos psicológicos, principalmente com os testes que eles fazem com ilusão de ótica. Vocês estão vendo aí o que nesse desenho?
Seria legal se a gente tivesse ao vivo e vocês comentassem, interagissem, né? Então, eu vou dar umas paradinhas para vocês pensarem. Dê uma olhada aí nessa zebra. Vocês viram de cara uma zebra, 2 zebras, 3 zebras? Quantas zebras tem aí? Dependendo da forma que você olhar da parte do todo, vai ser o número de zebras que você está vendo. Olha para vocês verem. Aqui à esquerda aí, tem gente que só vê uma zebra depois que vê a cabeça à esquerda e uma cabeça à direita. Mas atrás da cabeça da esquerda, a orelha da zebra da frente faz parte também de você conseguir imaginar que tem uma outra zebra atrás, por causa dessa linha que divide as listras, né, mais finas aqui com as mais grossas lá de trás. Será, professora? Não sei. A percepção de cada um é que do que ele vai ver, é o que eles vão dizer que a aprendizagem depende de cada um. Do que cada um consegue enxergar, de cada um consegue ver. E aí eles vão começar a provar a teoria deles através disso. Que as pessoas enxergam e vê de formas diferentes porque eles acreditam que eu vou nascer com hereditariedades diferentes. E isso é um perigo, gente. Essa teoria, ela desculpa o termo, é permissiva. Como eu disse, tem os pontos positivos e negativos. Mas se é acreditar exatamente como ela diz, então as classes econômicas vão continuar sendo a mesma. Se eu sou filho de sapateiro, eu só posso ser sapateiro. Se eu fosse filho de rico, eu tenho tudo para ser rico, porque eu já nasci com conhecimento de rico. Por causa disso, a teoria inatista, ela praticamente é desconsiderada quando fala de questões positivas à educação. A gente quase nem se vê falar mais da teoria inatista com a percepção sendo interessante para a educação. Mas temos que conhecê-la para que a gente não corra o risco de estar com atitudes apenas inatistas. Então, a gente não vai perceber estímulos puros, mas estímulos já interpretados. Os processos da percepção de cada um vai ser de um jeito. Então, vai ter um estado que esses estímulos vão ser organizados. Aí, vamos ver. A percepção em si. Então, para Gestalt, a percepção é a forma como vão interpretar os estímulos no ambiente. Não é o ambiente que está me influenciando, mas como eu vejo o ambiente que é importante para eles. Então, a minha percepção do que eu estou vendo é que vai fazer diferença no que eu estou aprendendo. Mas não tem o feedback do ambiente para cá e de cá para lá, não. Ela é totalmente inversa ao que o ambientalismo, o behaviorismo vai nos dizer, tá? Então, ele vai dizer que quando a gente começa a aprender na teoria da Gestalt, ele já tem uma série de atitudes, habilidades. Se meu pai é sapateiro, não tem nada a ver se meu pai está me ensinando, não. Não é porque eu estou vendo meu pai fazer que eu estou aprendendo, não. Não é o meio. Mas porque eu já nasci dentro de mim com um gene de que sabe tudo de você fazer sapato. Então, para a psicologia da Gestalt, o todo é sempre maior que a soma de suas partes. É outra vertente que eles vão dizer. Por que é isso? Porque eles vão criar algumas leis. E é uma coisa interessante no inatismo, eu gosto muito de estudar a psicologia e que como que o ser humano vai mudando a sua forma de perceber a educação e as mensagens ao longo dos anos e das décadas e como que depois a gente, no distanciamento disso, a gente é capaz de rir ou de chorar sobre como que o homem pensava. Mas em cada época ele acreditava plenamente nisso. Então vai surgir o termo lá no Gestaltismo que se chama insight. Parece que acendeu plim, uma luz. Já aconteceu com vocês? Vocês estarem tentando lembrar de uma coisa, vocês não lembram uma palavra, aí o outro tenta ajudar, aí de repente fala assim, é isso! Isso para ele é insight. E o insight para os gestaltistas, para o inatista, não é porque eu vi alguma coisa e me lembrou, não. É que estava já dentro da minha cabeça,
E a hora que eu consigo demonstrar esse conhecimento que eu já nasci com ele só vai acontecer através de insights. É isso. Então, saiu de mim. Tá? Insight é uma característica gestaltista. Então, como eu falei lá do todo e das partes, eles vão continuando, esses teóricos, a escrever e produzir material sobre o que eles acreditam. E aí vai surgir as leis da Gestalt. Tem várias. Aqui eu estou dando um exemplo para vocês da semelhança, da relação figura-fundo, da lei da pregnância, da boa forma e da proximidade. Vamos ver. Olha aqui pelos desenhos. Os gestaltistas, eles criam vários desenhos para poder questionar e fazer testes com o ser humano para ver como que cada um percebe. Olha nessa primeira percepção aí das setas, estão vendo? Qual seta é maior, de cima ou de baixo? Pensem sobre isso. Tem gente que vai dizer que uma é menor que a outra é maior, tem gente que vai dizer que elas são iguais. Vai depender de como cada um vai olhar para a seta. Mas só a visão de que as setas estão convergindo para dentro dá uma sensação de que ela é menor. E a seta que está convergindo para fora dá uma visão do todo de que ela é maior. Então, dependendo de como que eu vejo e como eu explico isso, é que vai falar que se eu sou inteligente ou não, se eu aprendi ou se eu não aprendi. E cada figura dessa aí vai nos dizer uma coisa. Estão vendo as bolas pretas? Vocês sabem me dizer se a bola preta das bolinhas menores do meio é igual ou diferente da bola preta das bolas maiores que estão em volta? A gente tem uma tendência a dizer que as bolas maiores, que o meio é maior, porque a figura é maior, mas eles têm o mesmo tamanho. Mas essa ideia de ver o todo, de ver as partes, é que para eles vai depender da minha percepção. Embaixo aí da lei da pregnância, tem gente que vai ver dois rostos virando para si, o preto ou ao lado branco. Já tem gente que vai ver uma taça branca ou uma taça preta. Tentem ver aí o que vocês estão enxergando. Já nessa figura ao lado, tem gente que vai ver um velho. Tem gente que fala, que velho? Eu não tô vendo velho nenhum. Cadê o velho? Eu não tô vendo velho. Tem gente que vê o velho e isso que parece aí a rua é o casaco do velho. Tem gente que já vai ver diferente, onde é o olho aí do velho à esquerda tá parecendo um homem em pé, e o que seria a orelha dele e uma gola de colarinho seria uma mulher em pé, um olhando para o outro, e que essa parte preta é uma rua. Então, cada um vai perceber de um jeito. Essa aqui já é uma terceira lei deles, que é a figura fundo. Você vai ver uma coisa ou outra, mas não por causa que está perto, ou que está longe, ou de você enxergar dentro dela, mas tem a ver com que a cor da figura e do fundo da figura que vai me possibilitar ver. Então tem gente, por exemplo, que vai enxergar aí uma moça jovem, tem gente que só vai enxergar uma velha. Quando eu vi pela primeira vez, gente, eu não conseguia ver a moça jovem. Vê se vocês conseguem. Para dar uma dica, a jovem, esse pinducalho aí em cima da parte preta, no alto, é uma pena dela, né? É como se ela tivesse com um chapéu, viu? E que isso aí é um acessório do chapéu, que é uma pena enfeitando. O que embaixo dessa parte preta tem uma parte branca é o rosto dela, tá? E essa parte preta é um casaco. Já na velha, você já pensa no cabelo branco e não no cabelo preto. Se você olhar o fundo, a parte preta é como se fosse a sobrancelha da velha, e a parte que é o rosto da moça seria o nariz da velha, e o decote da moça seria o queixo da velha.
Vocês vão tentando aí, vendo isso. Isso tudo tem a ver com essas leis. Eu tô aqui só mostrando as figuras, mas no livro didático tem a descrição mais detalhada, como também espero que vocês procurem mais e pesquisem sobre isso para estar respondendo nossos fóruns de discussão. Aqui já tem uma outra lei deles, que é a semelhança e proximidade. Olha só, a gente tem uma tendência a olhar ou horizontal ou vertical. Mas estão vendo aí nesses quadrados e nos redondos, a gente só por estar pela forma da semelhança dos quadrados, a gente tem uma tendência a olhar de cima para baixo, porque são semelhantes. E aí a gente vai ver várias colunas, quadrados, círculos, quadrados, círculos. Já tem gente que vai ver diferente, ele vai imaginar, não, a minha visão é quadrado, círculo, e por aí vai. Cada um vai ter uma visão rápida de uma forma. Já embaixo, nas bolinhas azuis e vermelhas, olha pra você ver, as azuis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As vermelhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem o mesmo tanto. Mas pela disposição que elas estão, dá uma visão diferente para me contar, para me organizar, para me achar onde tem mais, onde é que tem menos. E eles tendem a dizer que a proximidade, igual esses que estão aí, vamos dizer, bagunçados, é que tende a eu dizer que tem bolinhas bagunçadas. Mas tudo são bolinhas. Qual a diferença? Mas pela proximidade que elas estão, meu pensamento tende a organizar e criar uma forma de o que elas estariam representando. Isso é a percepção. Tá. Então aí foi bem rápido falando do gestaltismo. Vamos falar então aqui para finalizar das implicações dela na escola. Então, para Gestalt, a pessoa é o aluno que é ativo, não é mais o professor. O centro do processo é o aluno. O ambiente que não vai ter totalmente a força para o aluno, porque ele é passivo. E o indivíduo, ele vai organizar o que ele traz hereditariamente de si. Então, qual é o objetivo da escola? Ele só tem que oferecer ambientes, o professor não é mais um professor, ele é um facilitador para ver se o conhecimento vai aflorar. Então, gente, o inatismo, ele desvaloriza por completo a escola. Porque para ele o professor não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença, tanto é que foi criado na época da tia. A tia. Então, assim, por quê? Para me aproximar mais do aluno, para me respeitá-lo mais, para parecer até que é da minha família. Foi assim que surgiu tia, foi lá na escola nova. Tá? Então, o professor vai assumir um papel de facilitador, e ele depende diretamente do aluno. Então, de novo, uma vertente unilateral, não de lá para cá, mas de cá para lá. Então, ela vai se tornar importante como? Para demonstrar que a aprendizagem se torna ineficaz se ocorrer de forma mecânica igual ao behaviorismo. Isso é legal? É. Só que apenas as situações que ocasionem experiências ricas e variadas que vão levar o indivíduo ao amadurecimento e à emergência do insight. Então, aprender tem insights. Então, se, por exemplo, eu estou numa escola rica e eu tenho muita coisa para oferecer, uma sala bem legal, uma sala bonita, inclusive no inatismo, as salas ficam mais visíveis, mais bonitas. Então, se eu estou numa escola de pobres e eu não tenho isso, então eu não vou ter essas experiências ricas e eu não vou ter muitos insights. Perigo, né? E aí a gente encerrou, tá sendo bem rápido, mas tô tentando resumir o máximo aqui para vocês. Espero que vocês pesquisem bastante e a gente vai continuar tentando compreender melhor essas teorias. Nós vamos passar agora para a unidade 6, que é a teoria de Carl Rogers. Ele vai chamar a teoria dele de aprendizagem centrada no estudante. Então, Carl Rogers vai desenvolver um outro pensar. Ele já não vai pensar igual behaviorista e ele não vai pensar igual a Gestalt. O que é que surge, que traz como característica básica da teoria de Rogers? Ele vai trazer o
humanismo. É diferente do humanismo que ocorre lá no contexto político, tá? Mas ele vai falar do humanismo não só porque o aluno é o mais importante, mas ele vai falar da filosofia humanista e como que isso vai refletir na escola. Então ele questiona a ciência comportamental, tá? Ele fala do perigo disso. Ele acha que isso é apenas uma manipulação da mente do ser humano. Ele vai propor uma abordagem que vai acreditar, já que é humanista, ele vai acreditar mais na autonomia, mas na capacidade das pessoas, no seu direito de escolher qual direção que vai tomar, mas não porque a inatice nasceu hereditariamente, não. Ele vai pensar de um jeito diferente. Mas a principal premissa dela é a visão de que o homem é digno de confiança. Por isso vocês vão ver que a relação professor-aluno vai ter uma relação de respeito e de confiança. Vamos ver? Então ele vai acreditar tanto nisso que ele vai confiar na capacidade, na autonomia da pessoa para fazer suas próprias escolhas. Ele vai entender que o terapeuta tem que ter uma postura não diretiva, não pode impor, igual o comportamentalismo, não pode dizer o que ele vai escolher. Somos nós, estudantes, que vamos pensar nisso. Tá? Ele vai defender uma ideia de mudança de comportamento através de uma aprendizagem significativa. Quando se fala de aprendizagem significativa, já não é nem behaviorista, nem inatista. Ele já está caminhando aí porque a gente chama de uma teoria interacionista. Mas ele ainda tem uma visão um pouco mais relacionada do aluno, mais o principal do aluno. Mas um aluno que é um ser humano e que tem que ser totalmente responsável da sua própria personalidade, das suas próprias escolhas, e ele tem que ser valorizado, tá? E para isso ele vai acreditar que essa valorização vai dar para o ser humano uma mudança de atitude quando ele vai solucionar os seus problemas com essa valorização, que isso faz dele. Parece um inatismo, mas não tem nada a ver com inatismo. Então, como é que vai ser a aprendizagem centrada na pessoa? Ele vai falar da aprendizagem centrada no aluno, mas não um aluno que é o centro do processo simplesmente, mas com uma relação interpessoal, afetuosa, de interesse do professor, do aluno. Não é afetuosa no sentido de fazer carinho, não sei o que, igual no inatismo, não. É uma relação de respeito. Um vai aprender com o outro, vai haver por parte do professor um relacionamento de verdade, transparente. Ele vai ter uma autenticidade, a principal ferramenta do professor com esse aluno, para poder ser de forma significativa. Então, o Roger vai acreditar que a aprendizagem é da pessoa inteira, que envolve tanto os elementos cognitivos, o intelecto funcionando, tá? Não é nem inatista nem comportamentalista, como ele vai envolver sentimentos, curiosidade, vibração, paixão, tá? Isso vai tudo ter a ver com a teoria de Rogers. Então, na visão dele, ensinar é mais do que transmitir conhecimento, igual o behaviorismo faz. Ele acredita que é despertar a curiosidade, é instigar o desejo, é ir além do conhecido. Então, tem um desafio da pessoa confiar em si mesma, porque o professor confia nele, então ele também tem que confiar em si mesmo para ele poder dar novos passos, tá? Então, por muitos anos, com o behaviorismo, o mais importante era ressaltar o cognitivo, o intelecto, se ele sabe, se ele não sabe, tá? Então, vamos dizer assim, que vai ocorrer, que ele vai dizer que conhecer sem sentir não gera conhecimento. E fatalmente vai levar à diferença do público e à indiferença
do público e a irresponsabilidade. Então, as guerras têm a ver com essa falta de humanismo nas decisões dos generais, do intelecto. Então, ele vai dizer que o conhecimento está sempre em transformação, tem sempre novas descobertas, principalmente hoje, no mundo mais globalizado. Essas transformações são muito rápidas, tá? Mas que precisa ser contínua nesse processo de aprendizagem, de forma que a pessoa seja capaz de adaptar essas mudanças ao longo de toda a sua vida. Ele vai dizer que todos sabem alguma coisa e todos aprendem alguma coisa com alguém. É nesse contexto que Rogers vai expor a sua teoria. Então, na abordagem de Rogers, o indivíduo é considerado como um todo, mente e corpo, sentimento e intelecto, que todos são integrantes do ser e que não são inseparáveis, igual o behaviorismo e a Gestalt vem nos dizer. Tá? Então, chegamos aí nas implicações da teoria humanista. Quando fala humanista, tá? Vou corrigir a digitação, tá dizendo de Carl Rogers. Então, ele vai falar das atitudes que tem que ser mais facilitadoras para que aconteça uma aprendizagem significativa. Então, ele considera que a qualidade de relação professor-aluno, do contexto pedagógico, das atitudes do professor, que vai determinar não só a qualidade do que ele aprende, como também o próprio desenvolvimento pessoal do aluno, que ele vai criar suas escolhas. Então, para ele, a atitude mais importante é que o professor seja autêntico, tá? Que ele tem que aprender primeiro conhecer a si mesmo para querer que o aluno também acredite em conhecer a si mesmo, e os dois vão melhorar e vão trabalhar suas próprias dificuldades. E que isso vai depender de confiança e respeito mútuo. Então, todos têm que ser respeitados, tá? Então, ele vai dizer que é a valorização que estimula a aprender e que você passa a confiar em sua capacidade de aprender a aprender. Então, encerrando aí, vai significar que aceitar o educando, o aluno como pessoa por inteira, e que ele pode transformar, que ele tem qualidades, tem defeitos, tem aspirações, desejos, ansiedades, como qualquer ser humano. Então, a compreensão tem que ser empática, tem que ser uma aprendizagem significativa. Então, tem que ser mais coletivo. Então, ele vai tentar ouvir as histórias de cada um, as suas dificuldades, para então poder compreender esse aluno e ajudá-lo. Ok? Então, para ele, esse professor que desenvolve essas atividades significativas, tem confiança com os seus alunos, ele não vai ter indisciplina, porque ele vai ter uma relação de confiança com o aluno não tem por que bagunçar na sala de aula, porque eles vão negociar os limites, eles vão conversar, eles vão planejar juntos. Isso vai ser num processo que vai ser ao longo do tempo, tá? E aí ele vai estar orientando o seu aluno no caminho, sem julgar, sem menosprezar. Então, a teoria de Carl Rogers vai além da pedagogia tradicional, para uma relação mais humana, porque ele acredita que o aprendizagem vai além do intelecto, e a aprendizagem envolve também os aspectos afetivos e vivenciais. Fazendo um resumo aqui, para a gente estar encerrando a nossa segunda videoaula, lembrando aí, igual eu iniciei, que tem a psicologia do ambientalismo, que é o comportamentalismo, que ele entende que a experiência com o ambiente é que gera conhecimento, o empirismo, e o professor é o centro do processo. Já o inatismo, que foi a Gestalt, ele afirma que o conhecimento deriva da razão inatista, racionalista, e o aluno que vai ser o centro do processo. O interacionismo, ele vai prever a relação do sujeito com o objeto, o professor vai ser
o mediador, nós vamos ver nas próximas aulas já mais teorias interacionistas, e essa mediação dele com o aluno é que vai ter as teorias, que vão ser as teorias socio-interacionistas de Vygotsky e o construtivismo de Piaget, que nós vamos ver na nossa terceira aula. Então, o que esse resumo está nos dizendo? Então, vendo aí essas setas, o ambientalismo, eu errei as setas aí, eu vou corrigir. No slide eu vou mandar para vocês. Então, no ambientalismo, o ambiente que está ressaltado aí como objeto, ele é que influencia o sujeito. No inatismo, é o sujeito que vai influenciar no ambiente. E no interacionismo, essa relação não é só relação sujeito e objeto, mas tem o outro. O outro aqui, principalmente para Vygotsky, ele vai chamar da interação com o ambiente, ele vai dar importância do contexto em que cada um está vivendo. Por isso que é chamado de sócio-interacionista, ou sócio-histórico interacionista. E nós vamos ver nas nossas próximas aulas, e eu vou corrigir aí as setas do slide. Chegamos ao final da nossa aula. Eu sei que foi bastante longa, mas nós vimos aí 3 teorias bastante rápido. Lá na nossa terceira videoaula nós vamos ver mais 3 teorias, que vai ser Vygotsky, Piaget e Freud. Mas ao final dessa aula aqui a gente não tem atividade colaborativa, então o foco de vocês vão ser nos fóruns de discussões. Eu coloquei aí 3 questões. Uma para vocês reverem o que vocês entenderam do behaviorismo, tá? E vai discorrer, vai falar como que a criança aprende e qual é o papel do professor no behaviorismo. A segunda vai querer que vocês estudem mais a teoria gestaltista, tá? E vai descrever de maneira sucinta o que o gestaltista, o inatista, acredita. E a terceira questão, que é o que nós vimos da teoria de Carl Rogers, eu quero que vocês estudem também, tá? E vocês vão tentar responder para mim o que é conhecimento para Carl Rogers, como é que se dá o conhecimento, como é que se dá a aprendizagem, como é que é o professor, como é que é o indivíduo, como é que é o aluno. Podem ou responder as 3, ou responder 2, ou responder uma. Mas o principal que eu gostaria não é que vocês simplesmente respondessem, mas que vocês também comentassem a resposta do colega, interagir entre vocês, interagir entre o tutor, para não falar que eu só estou colocando lá uma postagem para cumprir a tarefa e ganhar os pontos. Não, vocês estão só na teoria comportamentalista. E aí estão impedindo que vocês também sejam importantes no processo e que aprendem uns com os outros. Gente, muito obrigada. Eu vou aguardar vocês lá no Fórum de Discussões 2, tá? Qualquer coisa, pode estar me mandando mensagem no WhatsApp, pode estar me procurando. Mesmo que a gente está na EAD, vocês têm aí lá nos participantes meu e-mail, tá? E meu telefone eu não coloquei aí, mas é 992061416 com o código 38. Um grande abraço!